cumprimentar com muito carinho a mesa das pessoas da Cecília e da Terezinha, cumprimentar cada uma e cada um de vocês, cumprimentar todos os movimentos de mulheres que aqui estão representados, cumprimentar os parlamentares presentes. Já de antemão, pedir desculpa a vocês, porque a minha passagem aqui será extremamente rápida, senão eu tenho um horário muito apertado para pegar o voo, mas eu não poderia deixar de atender o convite que a Terezinha fez, para que a gente viesse aqui deixar um abraço à conferência da cidade do Rio de Janeiro. Já estive hoje na conferência de São Paulo, que tinha bastante mulheres, estava muito animado, muito cheio de gente aqui de participar, e tenho certeza que agora que a turma está aqui voltando do almoço, a conferência do Rio de Janeiro também terá uma grande contribuição a apresentar ao debate das conferências que estamos realizando no Brasil inteiro e a conferência nacional que vamos realizar dos dias 12 ao dia 15 de dezembro em Brasília. Então, é uma saudação, dizer a vocês que a nossa expectativa em torno desta conferência, da terceira conferência, é uma expectativa muito grande. É um momento ímpar, é um momento diferenciado, é um momento recheado, pleno de oportunidades para que nós, mulheres, possamos avançar nas políticas públicas e possamos avançar na caminhada de construção de autonomia das mulheres brasileiras, porque este momento é o momento que coincide com o primeiro ano do primeiro governo de uma mulher no nosso país. Isso não é pouca coisa, em lugar nenhum do mundo, e não seria diferente no Brasil. A presidenta Dilma tem acompanhado, junto conosco, o desenrolar das informações das realizações das conferências municipais. Nós esperamos ultrapassar a casa dos 1.500, das 1.500 conferências municipais, já estamos próximos disso. Principalmente agora que conseguimos ampliar para o mês de setembro o prazo de realização de conferências. Portanto, os municípios que não conseguiram marcar as suas conferências terão o prazo esticado e, portanto, uma oportunidade de até 30 de setembro realizarem suas conferências municipais. Nossa expectativa em torno da pauta e o esforço conjunto que não só a SPM, mas como a Comissão Nacional, que organiza e dirige a conferência, a nossa expectativa em torno da pauta é que as mulheres brasileiras possam fazer um bom debate sobre o momento que o país está atravessando e, para além do bom balanço do terceiro plano, do segundo plano nacional de política para mulheres, nós possamos dar um foco e uma diretriz muito clara para o próximo período, que consolide as políticas públicas que já estão em curso e que crie as condições para que a gente constitua e que a gente possa anunciar no próximo ano, logo no início do próximo ano, o programa de autonomia das mulheres brasileiras, acesso e ascensão no mundo do trabalho, que a gente possa dar escala às políticas nas áreas de educação, de saúde, retomar a questão do programa de assistência integral à saúde da mulher, retomarmos e ampliarmos os cursos de gênero e diversidade. Temos condição de fazer, dentro do programa de enfrentamento à miséria e à pobreza, temos as condições de elevarmos as possibilidades, os investimentos e as oportunidades para as mulheres brasileiras que estão no campo e na cidade. Queremos fazer uma discussão dentro desta conferência da valorização
e da ampliação de políticas para todas as mulheres, mas em especial nós precisamos, dentro desse enfrentamento à miséria e à pobreza, nos números identificados pelas pesquisas feitas pelo governo federal, que das 16 milhões e 200 mil pessoas que serão atingidas por esse plano de enfrentamento à miséria e à pobreza, a maioria é composta de mulheres. Dentro desta maioria de mulheres, a maioria de mulheres negras, e decorrente desta pobreza que atinge muitas mulheres brasileiras, estão os seus filhos, adolescentes, jovens e crianças, e, portanto, para eles também está direcionado o nosso programa de enfrentamento à miséria e à pobreza. Agora, não é só isso que é necessário fazer para que as mulheres brasileiras atinjam efetivamente a sua autonomia e a igualdade, porque a desigualdade entre homens e mulheres não marca apenas as mulheres pobres do nosso país. Esse é um recorte de gênero que perpassa toda a nossa sociedade. Por isso, as políticas públicas precisam ser no âmbito de gênero, no âmbito das mulheres, precisa ser universal, no sentido de atendermos todas as gerações, no sentido de reconhecermos o recorte de raça. E aí, quando a gente fala em raça, no Brasil, imediatamente nos vem à mente a questão das mulheres negras, mas nós temos as mulheres indígenas, que eu estou vendo que aqui tem representação, e nós temos outras mulheres excluídas, em especial aquelas que chegam ao Brasil em busca de outras oportunidades. Nós, para além de gênero e raça, nós estamos trabalhando também na questão do recorte daquelas mulheres que são mulheres que são portadoras de deficiência.